Eu entendi. Então, sem mais delongas, vamos ler hoje, meditar juntas, Romanos 12, né? E mais para frente teremos outros e outros versículos, né? Que, assim, corriqueiro, vamos dizer assim, que sempre nós estamos falando sobre ele, mas às vezes nós podemos ter uma nova visão, né? Assim, renovar a visão lendo o versículo. Você já cumprimentou todos, eu também cumprimento, que todos sejam agora pela direção do Espírito Santo. E então vamos meditar em Romanos 12. Antes de eu ler o Romanos 12, eu quero ir a 1 Coríntios 3, né? Para nós lermos esse cabeçalho aqui, olha. A responsabilidade dos que ensinam, né? Aqui não está falando de teólogos, pastores, não. Porque nós sabemos que lá, quando em Efésios 4, está escrito que Deus deu dom a alguns para o aperfeiçoamento dos santos, né? Para formar a igreja, né? Povo reunido, né, atado na mesma visão, na mesma unidade, né, é a igreja. Nós lemos lá em Efésios 4, de 1 até o 16, o capítulo todo. Então, nós temos que ver aqui e lembrarmos que Deus deu dons, né? Então, dom a alguns, né? Então, a responsabilidade dos que ensinam. Então, quem tem essa responsabilidade? Todos aqueles que receberam o quê? Dons, né? Não importa o dom, mas se é um dom que foi dado por Deus para aperfeiçoamento, né, do seu povo, da sua nação, nós temos que ter o quê? Assimilar a responsabilidade. Por quê? Porque está escrito aqui em 1 Coríntios 3, versículo 11, porque ninguém pode lançar o quê? Outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, lemos e meditamos na palavra. Então, não se conforme com este mundo, né? Não se conforme com este mundo, porque eles dão a você muitas das coisas que eles têm dentro deles. E muitos têm o quê? Muitos têm vaidade, muitos têm maldade, né? Tem orgulho, tem muitas coisas que não condiz com o que é um culto racional, né? Aqui cada um dá aquilo que tem. Então nós temos que ver como está lá em acho que Mateus 5, né? Nós temos que ver as bem-aventuranças de Jesus Cristo. Bem-aventurado, né? São os humildes de coração, né? Aí nós temos que ver o que é ser humilde de coração. Enfim, então nós temos que buscar renovação, né? Nós temos que renovar a mente, né? Não bater o pé em mesmice, né? Em costumes de humanos, ou seja, do mundo, né? As três se aperfeiçoa no que precisamos: a palavra boa, a palavra agradável, né? A palavra boa e a palavra perfeita. Então, as três se aperfeiçoa, né? Para no nosso ser. Então, consola, né? Ele consola essas três palavras, né? A boa, perfeita e agradável consola a nossa alma e transforma, né? Nos estimula a fé, nos estimula, né, a buscar, a adorar em espírito e em verdade, a perseverar na fé. Então, essas três, né, nos ajusta, né, a ser o quê? A ser lá, como está escrito em Efésios 4,16, nos ajusta, né, a ser o quê? Uma nação santa, uma igreja, né? Que é a igreja de Cristo. É a igreja de Cristo. Então, nós falamos que toda a honra e toda a glória
é para o quê? Para ele, por ele, né? Toda a glória. Mas muitas vezes o culto não é racional. É racional quando realmente a glória, a honra é de Deus, mas nós vemos muitos cultos que a glória, a honra é de lugares, é de placa, né? É disso, é daquilo, é de pessoas, é de mente humana, né? Mas quando está ajustada no propósito de culto, né? Que a honra e glória é para ele, tanto é que Jesus falou: eu não divido a minha glória por ninguém, né? Ele diz também que eu não habito em casa o que é feito aqui de pedra, não habito, ele habita em nós somos hoje o templo, nós somos a casa do tesouro, porque habita em nós o tesouro, que é o Espírito Santo de Deus que nos guia, né? Então, no versículo 3, vocês leiam, né, no versículo 3 todo, que diz assim, Romanos 12, versículo 3, diz assim, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense que é de si mesmo, além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então nós temos que não dar de si mesmo, mas dar da palavra, porque só a palavra transforma. Só a palavra é culto racional, não as nossas ideias, né? É de interesse, né? A gente tem que se interessar pela palavra, para a gente não só conhecer a Deus só de ouvir falar. Então, por isso nós temos que nos interessar. Tem pessoas que falam assim, mas eu não entendo, não sei o quê. Claro, porque muitas vezes quando nós estamos, o pastor, ou professor dominical, ou que está nos ensinando, o que nós fazemos? A gente masca chiclete, a gente olha para o quê, não sei o quê. Muitos até anota, né? Anota, mas chega em casa e não estuda, não pesquisa. Outra coisa que é errado, quando o pastor, o professor da escola bíblica estiver ensinando, né? Fica ligado no que eles estão ensinando, falando ali, entende? Ligado. Então, quando eles falar o capítulo tal, versículo tal, vocês anotam rapidamente o que é errado, só se ele mandar, mas é errado vocês ficarem procurando assim, porque, entendeu? Não sabe, aí vocês nem conseguem abrir onde está e não consegue assimilar o que está escrito com o que ele está explicando. Não conseguem. Fica naquela, eu vejo, fica naquela agonia assim, o mestre, né, tá lá falando, tá explicando, e a pessoa tá com a mente ligada procurando onde que tá a palavra. Entendeu? Aí acabam achando, aí pegam o papelzinho, aí anotam ali, entende? E perde. Não tem como. Aí mesmo que chegar em casa, se ele tiver anotado, chegar em casa, vai estudar, não vai lembrar o que foi falado. Então nós temos que organizar a nossa mente. Tem que estar ligado. Se a gente não ficar ligado, a gente não aprende, né? Eu sempre fui muito interessada em aprender a palavra. Não é que eu sei, não. Como está escrito lá em Filipenses, né, 3. Não que eu saiba, eu não sei. Mas eu prossigo, né? Eu procuro prosseguir para o alvo, para a soberana vocação em Cristo. Então, eu escrevi aqui sobre o versículo 3, né, de Romanos 12, eu escrevi assim, nós temos que se interessar, estudar, entender, ouvir e praticar. Aí eu lembrei do tipo de pregação que eu falei lá no início. Nós temos várias pregações, né? Pregações temáticas, textual, e as pessoas às vezes pegam aquele tema, né? Às vezes tem um tema ali, o culto tem um tema, e a pessoa faz a pregação sobre aquele tema muito bonito, né? Impactante. Mas quando às vezes ele vai para casa,
Quem não está interessado, claro, né, em meditar naquele tema, naquela palavra que foi falada, acaba indo com o vento, né? As palavras que não conseguem entrar na nossa mente, acaba o vento levando. Então é difícil. Texto, né? O texto também, a pessoa lê um texto, aí fala de uma outras coisas, então a pessoa não chega em lugar nenhum. Quando nós, responsabilidade, que vamos chegando na casa de uma pessoa. Eu já vi muito isso, né? De acompanhar pessoas que vai num lar, por exemplo, aí abre a Bíblia aí no texto e tal. Aí a pessoa lê, tal. Aí a pessoa leu ali e agora o resto da palavra começa a falar da vida de todo mundo. Ah, porque isso assim, porque aconteceu isso com meu marido, com não sei o que, com meu filho, e que não, e isso já aconteceu, não sei o que, mas não sei. Aí a dona da casa, né, esboça o que ela está passando, tristeza, não sei o que. Então ali passa a ser apenas uma conversa. Né? Não está evangelizando, não está levando a palavra de Deus. Né? Então, aí começam a falar de coisas corriqueiras, coisas que todo mundo vive. Jesus falou, no mundo tereis aflição, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas como que Jesus venceu o mundo? Venceu com a palavra. Né? Uma vez eu vi uma pregação de uma pessoa que é culta, né? Não importa aonde, eu não vou estar falando aonde e como, foi na rua. Então a pessoa era culta, né? E foi convidada. Aí a pessoa abriu, nunca esqueci, ficou na minha mente e na mente de muitas amigas minhas que eu convidei para ir nessa localidade. Mandou abrir Jeremias 5. Só não lembro o versículo. Jeremias 5. Aí simplesmente abriu, leu, falou um versículo e esboçou toda a sua vida. Desde que veio lá do norte até aqui, o sacrifício que passou, que não passou, o que aconteceu, quem sofreu, quem apanhou, quem matou. Toda a sua vida. Todos ficaram frustrados. E eu muito mais, porque foi eu que organizei. Né? E todos ali esperando a palavra, esperando o culto racional. Eu só estou falando isso para que nós venhamos a entender o que é culto racional. O culto racional não pode fugir do propósito de culto, do propósito de Deus. Entende, gente? Adorei, Daci. Foi muito bom meditarmos juntos. Bem que Jesus falou, né? Onde tiver 2 ou 3 ou mais em meu nome, ali eu estarei. Então, à luz do Espírito Santo, né, eu entendi melhor a palavra. Então, vamos ver qual é o próximo versículo, né? Vamos para a gente estar entendendo a palavra. Aí eu disse, né, para essa pessoa, se ela nunca teve no Espírito, que ninguém fica saindo e entrando a hora que quer, né? A hora que quer. Então, o pregador expositivo prega o certo do texto certo. Eles pregam errado do texto certo, ou certo do texto errado. Buscam as suas conveniências, mostram o texto como se relaciona e não como relacionou no passado, né? Porque para quem é que está falando o texto, não é verdade? Então, eles falam como se está relacionando e não como se relacionou aquela palavra no passado.